Olá, professor. Olá, professora. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo aí do horário que você está nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas para mais uma formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Eu me chamo João Paulo Stacconi, eu faço parte da equipe formativa da área de Ciências da Natureza, sou professor do Estado, já atuo na rede há 12 anos, atualmente estou na diretoria de ensino região de Araraquara, e é muito bom poder estar aqui com vocês mais uma vez, né? Aproveito a oportunidade para saudar, né, os intérpretes de Libras que sempre estão aqui nos acompanhando, e o que torna a nossa formação cada vez mais inclusiva. E caminhando nessa proposta, também aproveito para fazer minha autodescrição. Então, eu sou homem, tenho cabelos curtos, uso barba, tanto os meus olhos, quanto os meus cabelos, quanto a minha barba são castanhos. Estou hoje com uma camiseta verde e atrás de mim tem uma parede que tem um papel de parede que imita aí tijolos. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Agora eu vou compartilhar a nossa pauta de hoje, né? Então, essa já é a nossa quarta formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento, pensando aí no segundo bimestre, a segunda formação de ano série. A formação ela é destinada aos professores que ministram o componente curricular Biologia para as terceiras séries do ensino médio, ok? Então, só lembrando também, né, que o Programa de Recuperação e Aprofundamento ele tem como seu principal objetivo proporcionar aí ao estudante a possibilidade de aprender aquilo que é essencial e que deverá ser aprendido para seguir sua trajetória para a série ou para o ano seguinte, ok? Bom, antes de mais nada, né, agora dando sequência, é muito importante que vocês possam acessar o material Aprender Sempre. Então, aqui nesse slide, quando o material for disponibilizado para vocês, quem já nos acompanha há mais tempo já está acostumado com esse slide, vocês podem acessar os materiais, né, tanto o caderno do professor quanto o caderno do estudante, clicando nesses botões que possuem na tela, né? No nosso caso, o botãozinho Ensino Médio, que vai direcionar vocês para o site do documento curricular do Currículo em Ação, ok? E, né, professores, para iniciar a nossa formação, nós comentaremos brevemente os seus objetivos. Então, nós esperamos, com essa formação de hoje, retomar algumas informações importantes sobre o nosso eixo formativo, o ensino por investigação. Também temos como proposta favorecer o planejamento de atividades de recuperação e de aprofundamento das aprendizagens a partir de abordagens que oportunizem um trabalho pedagógico voltado para as habilidades essenciais. Já o nosso terceiro objetivo tem a proposta de explorar as possibilidades de aprendizagem presentes na sequência de atividades 2, enfatizando o nosso eixo formativo, o ensino por investigação, e hoje discutindo a argumentação no ensino de ciências da natureza. O nosso quarto e último objetivo para a nossa pauta de hoje tem a proposta de contribuir para que os professores possam organizar as suas ações pedagógicas e planejar a aplicação da SA2, levando em consideração sempre o contexto da sua escola e a realidade dos seus estudantes. Tudo bem? Bom, nesse slide, né, também comum das nossas pautas, nós trouxemos a nossa agenda de hoje, né, para que nós possamos entender como está organizada a nossa formação. Então, no primeiro momento, nós iremos conversar sobre o ensino por investigação, hoje voltado à proposta da argumentação no ensino de ciências da natureza. Já no segundo momento, é aquele momento onde nós trazemos as discussões relacionadas à sequência de atividades 2, né, a SA2, e também apresentaremos aí sugestões para as abordagens, né, para ser realizadas nas escolas com os estudantes. Já no terceiro e último momento, as propostas são de deixar sugestões de atividades para o desdobramento da ATPC nas escolas. Então, né, chegamos no nosso momento 1, no qual nós iremos retomar algumas informações importantes sobre as nossas formações e também sobre o eixo formativo do segundo bimestre. Vamos lá? Então, nós já conversamos, né, em nossas formações, o eixo formativo, né, aquele eixo que interconecta
todas as sequências de atividades da área das ciências da natureza no segundo bimestre é o ensino por investigação. Então, nós acreditamos que a escolha desse eixo, ele vem de encontro com o que vocês pediram, né? Nos pediram, e nós esperamos que esses estudos possam auxiliá-los no planejamento e no desenvolvimento de atividades investigativas, que nos instigue e que também que possa instigar os nossos estudantes. Então, vejam, né, que as imagens que nós selecionamos para ilustrar o nosso eixo formativo, elas são bem peculiares, né? É fácil perceber que os estudantes estão sendo protagonistas da sua própria aprendizagem, não é mesmo? Bom, então nós chegamos também na nossa famosa imagem, né, da estrutura das nossas formações. Quem nos acompanha desde o ano passado deve certamente se lembrar dessa imagem. Então, no segundo bimestre, nós estamos nos aprofundando no ensino por investigação. Vejam que ele é o centro da nossa imagem. Então, nós optamos por separar temáticas muito importantes, as quais foram e serão apresentadas a vocês, né, em formações específicas. Então, são 3 sequências de atividades previstas para serem aplicadas no segundo bimestre. Né, atividades estas do Caderno Aprender Sempre. Então, em cada uma das formações, nós iremos nos aprofundar em uma sequência e, né, ao passo que nós nos aprofundamos nessa sequência, nós também iremos discutir um tema relacionado ao ensino por investigação. Com isso, a nossa proposta é que, após as 3 formações, seja possível estabelecer um panorama completo sobre a área e até mesmo promovermos o desenvolvimento de ações investigativas na escola. Por que não? Então, na nossa primeira dupla de formações, né, a de etapa e ano série, nós trabalhamos a SA1 e nós nos aprofundamos na natureza da ciência, como pode ser observado no topo dessa imagem, né? E aí, caminhando, né, no sentido anti-horário, na formação atual, nós estamos nos dedicando a SA2, né, discussão na qual nós começamos na semana passada com a formação de etapa, e nós iremos trabalhar um referencial que traz a importância da argumentação do ensino da argumentação no ensino de ciências, né, como também pode ser visto na imagem. Por fim, nas nossas formações dedicadas a SA3, né, das próximas semanas, nós nos aprofundaremos em discussões voltadas ao planejamento de atividades investigativas. Então, olha que interessante, né, que são esses temas que nós trouxemos para vocês. E para ilustrar também, nós indicamos aqui o percurso formativo em relação aos temas principais a serem abordados, né, e trabalhados em cada uma das sequências de atividades de biologia nesse segundo bimestre. Então, com a SA1, né, de 15 dias atrás, nós vimos os temas relacionados ao estudo da diversidade dos vegetais. Já na nossa formação de hoje, que é relacionada à SA2, os estudos são dirigidos ao reino animalia, seus filos e taxonomia. E para fechar, né, o estudo do Caderno Aprender Sempre, volume 1, lá com a SA3, as discussões serão relacionadas aos aspectos da biologia humana. Bom, também, né, esse é outro slide que se tornou característico para as nossas formações, pois nós pensamos ser muito relevante trazer o contexto e o período no qual nós estamos dedicando os nossos estudos, uma vez que toda a nossa formação ela é pensada e planejada seguindo um eixo formativo. Pois bem, né, como pode ser observado aqui neste ponto verde, essa é a 4ª formação do bimestre, né, a 2ª formação de ano série, e hoje nós iremos discutir as possibilidades de ensino a partir das atividades da SA2 do Caderno Aprender Sempre, tendo como foco a abordagem sobre a argumentação no ensino de ciências da natureza. Né? Então, como também pode ser observado, nós já tivemos as formações sobre a SA1 e nas próximas formações, né, do dia 26 de maio e do dia 2 de junho,
elas serão dedicadas a SA3. E lá no dia 9 de junho, também acompanhando o slide, nós podemos perceber que teremos mais uma discussão relacionada à interdisciplinaridade. É importante ainda aproveitar essa oportunidade para lembrar que todas as formações, tanto do primeiro bimestre, né, e também as anteriores do segundo bimestre, elas estão disponíveis e podem ser acessadas pelo Centro de Mídias, né, tanto no aplicativo quanto no canal do YouTube. Então, caso você, professor, você, professora, tenha perdido algumas das nossas formações, eu recomendo, claro, né, na medida do possível, que você acompanhe as nossas formações anteriores, principalmente as relacionadas à SA1, para que você possa acompanhar e construir conosco a nossa linha de raciocínio sobre essa temática, né, do ensino por investigação. Tudo bem até aí? Bom, esse slide ele foi apresentado na formação passada de etapa, mas eu penso ser importante nós analisarmos novamente, né, pois as sugestões das aplicações de hoje, elas são voltadas a essa temática também. Bom, então quando nós pensamos, né, na argumentação, aí a questão de argumentar é expressar razões sobre o que pensamos ou sobre o que fazemos. Assim, compreender a argumentação é importante tanto para formularmos boas razões para as afirmações proferidas, quanto para avaliarmos as razões fornecidas por outros, né, sobre as suas ideias e também sobre as suas ações. Dessa maneira, né, saber argumentar e avaliar argumentos são habilidades importantes em várias esferas da circulação humana e também, em nosso caso, para tratar de assuntos científicos, quando pensamos na construção do pensamento científico. Então, se por um lado, argumentar contribui para o indivíduo organizar o seu pensamento e expressar a sua vontade, por outro, né, é por meio da prática pública da argumentação que comunidades comunicacionais são forjadas e que se torna possível estabelecer os consensos necessários a uma vida em sociedade. Bom, a imagem, né, presente nesse slide, ela também faz daí a junção do que nós já viemos conversando. Vamos acompanhar, né? Então, de um lado, né, do lado esquerdo, nós podemos pensar na cultura escolar, né, que se constitui em práticas culturais e específicas, onde temáticas de diferentes esferas, como as ciências da natureza, as ciências humanas, mercado, religião, família, política, entre outras, né, essas práticas de culturas, como elas se modificam para se adequarem aos mais diversos contextos, práticas e abordagens escolares. Então, de acordo com os nossos referenciais, aqui em específico Saceron, né, a escola se situa em um lugar de fronteira cultural, de zona em contato, de encontro, que produz uma cultura híbrida e, ao mesmo tempo, original. Aproveito, né, para convidá-los a pensar em como a argumentação acontece, né, tanto nos combinados entre professores e alunos, como nas discussões e rodas de conversa, quanto na compreensão de um novo conteúdo, não é mesmo? Agora, quando pensamos por outro lado, né, nós temos também a cultura científica, com as suas próprias normas e o seu rigor. Então, como nós também já discutimos em outras formações, o fazer científico, além de todo o método, também traz a importância da escrita, da argumentação para a apresentação e validação dos conhecimentos. Sendo assim, né, considerando a cultura escolar e a cultura científica, nós temos na intersecção o papel da argumentação no processo de regulação e contato entre essas duas culturas. Então, essa união, né, ela é muito importante, já que é uma habilidade envolvida na organização do raciocínio e na justificação das afirmações nas diversas atuações humanas. Ao mesmo tempo, a argumentação faz parte de todo o processo de investigação científica, sendo necessário, né, para quem quer dialogar com essa cultura, saber o que conta como argumento correto, convincente, sólido nessa área de conhecimento. E vale ainda, claro, apontar
que é por meio da compreensão dos discursos da ciência que o indivíduo tem mais chances de dialogar com a cultura científica, né? Ou seja, do indivíduo se posicionar frente a ela. Então, nesse sentido, já que a argumentação é um dos discursos considerados mais típicos dessa esfera, o desenvolvimento das habilidades envolvidas com a argumentação é um objeto do ensino de ciência da natureza. Tudo certo, gente? Estão acompanhando comigo? Podemos prosseguir? Né? Então, com essa discussão, né, interconectando culturas, nós finalizamos o momento 1 e chegamos ao nosso momento 2, né, o nosso momento específico, aquele momento onde nós trazemos, né, a sequência de atividades 2 e apresentamos aí as sugestões e propostas de abordagem para que seja aplicado com os estudantes. Então, conforme nós já mencionamos, né, a sequência de atividades 2 na disciplina de biologia, ela tem um foco no tema Reino Animalia, seus filos e taxonomia. E para ilustrar esse tema, nós trouxemos aí imagens que representam alguns seres pertencentes a esse reino. E com elas, nós podemos, inclusive, apresentar aos estudantes para que eles possam refletir sobre a diversidade, né, dos seres vivos que compõem esse reino. Então, vamos entender melhor como será essa sequência de atividades? Bom, então, nesse slide, nós trouxemos a estrutura da nossa SA2, lembrando que toda a sequência de atividades, ela é proposta em 6 aulas de 45 minutos, né? Então, na primeira aula, a atividade proposta visa o estudo do reino Animalia, seus filos e taxonomia. Já na segunda aula, a atividade visa o estudo relacionado ao desenvolvimento e reprodução do reino Animalia. A terceira aula traz como proposta os tipos de reprodução, fecundação e desenvolvimento nos diferentes filos. A quarta aula traz estudos relacionados às células reprodutivas, seleção natural e seleção sexual, e evolução. A quinta aula traz como proposta a relação invertebrados versus vertebrados, e a sexta e última aula vai estudar as classes dos vertebrados. Então, como nós explicamos também em informações anteriores, né, as sequências elas foram elaboradas tendo como base algumas habilidades essenciais. Então, nós separamos aqui, nesse slide, as habilidades essenciais da terceira série, né, que serão abordadas nas atividades previstas. Então, é importante também sempre lembrar que, além dessas habilidades, foram contempladas as habilidades de suporte, referente às séries anteriores do ensino médio e também do ensino fundamental, bem como habilidades propostas na matriz das avaliações externas. Então, essas habilidades que eu mencionei, né, as de suporte e adiando séries anteriores, vocês podem encontrar no caderno do professor, né, volume 1, lá na página 27. Ok? Bom, então, em relação às habilidades relacionadas à terceira série voltada ao segundo bimestre, nós temos 3. A primeira tem a proposta de identificar e caracterizar os padrões de reprodução, crescimento e desenvolvimento nos diferentes grupos de animais. A segunda habilidade tem a proposta de reconhecer as características dos principais filos do reino animal. E a terceira habilidade vem com a proposta de identificar características comuns aos animais vertebrados, ok? Então, a partir de agora, nós iremos discutir pontualmente os objetivos gerais e os objetivos específicos que nós separamos para a nossa formação. Então, nós temos 3 objetivos gerais e 2 objetivos específicos. Então, para cada um deles, ou para um conjunto deles, nós traremos um exemplo de uma atividade da SA2, né? Lembrando que a nossa proposição para você, professor, para você, professora, é associar, por meio de exemplos obtidos das atividades do caderno Aprender Sempre de Biologia, possibilidades de atividades que contemplem o objetivo proposto. Lembrando ainda, né, que os objetivos gerais eles estarão presentes em todas as nossas sequências de atividades e remetem a proposições de atividades, né, que atinjam aí propostas, vamos dizer assim, né, como o próprio nome diz, mais gerais.
Já os objetivos específicos, eles estão alinhados ao desenvolvimento de ações que aprofundem com os estudantes os conceitos do nosso eixo formativo. Como no caso de hoje, os aprofundamentos dos objetivos específicos, eles estarão relacionados ao desenvolvimento da argumentação, pensando em um ensino de ciências da natureza que promova o ensino por investigação. Bom, então nós iniciamos com um combo, né? O nosso objetivo geral 1 consiste em identificar e estabelecer relações entre as habilidades essenciais a serem desenvolvidas e os objetivos de aprendizagem de cada aula. E essa atividade, essa sugestão estará associada também ao objetivo específico, ao objetivo geral 2, que tem a proposta de organizar a gestão de sala de aula e adaptar as atividades à realidade escolar, de maneira a privilegiar metodologias diferenciadas e potencializar a participação, a autonomia, as interações e o engajamento dos estudantes, ok? Bom, essa é a atividade 1 da aula 2 do Aprender Sempre. Ela está disponível entre as páginas 14 e 15 do caderno do estudante. E ela traz o seguinte texto, né, se me permitirem a leitura. Existem várias peculiaridades no desenvolvimento e na reprodução dos animais de cada filo. Em seguida, a atividade solicita que os estudantes se organizem em trios para construir um cartaz com imagens que podemos definir e solicitar. Ou ainda, né, o próprio material sugere a utilização de murais digitais ou painéis virtuais. Então, vocês percebem que não é apenas eu que fico falando em Padlet, hein? Então, continuando aí com a leitura, né, a atividade solicita que os estudantes pesquisem sobre o desenvolvimento e a reprodução de cada espécie apresentada na exposição que escolhemos para eles pesquisarem. E como forma de diversificar as estratégias, né, nós podemos sugerir que os estudantes utilizem as seguintes ferramentas. Então, olha que legal, né? Separamos aí um combo de recursos para que vocês possam utilizar, né? O mais novo aí que nós separamos para vocês é o Book Creator, né? Uma plataforma online disponível para computadores e tablets, que permite a criação e edição, onde os livros criados podem ser compartilhados também por meio dos diferentes dispositivos eletrônicos. Assim, cada grupo de estudantes pode ficar responsável por criar o seu álbum relacionado a um filo e organizar as imagens e informações que permitam a sua distinção, como anatomia, morfologia, história evolutiva, o desenvolvimento embrionário e, claro, né, os padrões de reprodução, crescimento e desenvolvimento nos diferentes grupos de animais, como é proposto na habilidade e no objetivo da atividade. Então, após a criação, os estudantes podem compartilhar os álbuns, né, tanto entre si, por meio do código que é oferecido pelo aplicativo, ou em formato de PDF, EPUB e também por links de acesso. Assim, nós estaremos cumprindo com o objetivo geral 1, ao passo que relacionamos as habilidades essenciais com os objetivos de aprendizagem, e também com o objetivo geral 2, diversificando as nossas aulas, privilegiando aí as metodologias diversificadas também, né? Deixamos ainda, caso os estudantes estejam mais familiarizados com outras ferramentas que permitem aí o desenvolvimento da mesma estratégia apresentada, os links de acesso para o Jamboard, né, que é um quadro branco digital e colaborativo, que também permite aí que eles tragam e discutam a temática proposta pela atividade, e Sway, né, que também permite a criação de boletins e apresentações virtuais. E é claro, né, professores e professoras, que nós não podemos deixar de lado uma boa e velha cartolina com colagens e caracterizações, como mencionamos anteriormente aí, sobre os estudos dos diferentes filos. Dessa forma, né, caso não seja possível o uso dos recursos apresentados nesse slide, é sempre possível utilizarmos os materiais que nós temos disponíveis em nossa escola. Tudo bem? Bom, então nós passaremos agora para o nosso objetivo geral 3, que consiste em dialogar, sempre que possível,
com outros professores da unidade escolar, visando aí o desenvolvimento de ações pluri e ou interdisciplinares, né? Então, vamos ver qual é a atividade selecionada para o cumprimento desse objetivo? Bom, então trata-se da atividade 3, presente na aula 6, na página 23 do caderno do estudante. Então, se me permitam, novamente, né, farei uma breve leitura da atividade. Então, ela traz aí o texto. Leia as informações a seguir. O esqueleto dos vertebrados é formado por tecido cartilaginoso, podendo ocorrer deposição de carbonato de cálcio, mas isso não significa ossificação. Eles possuem esqueleto axial, né, o crânio e coluna vertebral, e apendicular, membros superiores e inferiores. Aí, a seguir, a atividade ainda solicita que os estudantes escolham uma classe de vertebrados e que eles façam a modelagem do sistema esquelético. Então, com essa atividade, né, dependendo, claro, do tempo que nós temos, que é muito importante, nós podemos trabalhar de diferentes maneiras. Uma possibilidade é a do professor de química poder auxiliar os estudantes no estudo da molécula carbonato de cálcio. Então, o simples desenvolvimento desta ação, em parceria conosco, pode permitir que os estudantes percebam que a mesma molécula que nós estamos tratando na biologia é aquela estudada na química, né? E como discutimos em situações anteriores, inclusive naquela pauta ano série em que a professora Andréia, a formadora de química, esteve conosco, em alguns casos pode ser que os estudantes não reconheçam essa simples relação, né? E se vocês, né, meus colegas professores e professoras, quiserem explorar ainda mais a atividade, deixo a sugestão de um artigo que propõe uma experiência teórica e prática de descalcificação dos ossos provocadas pelo meio ácido. E assim nós podemos executar esse experimento em parceria com o nosso colega da química, enquanto explicamos para os estudantes o processo de ossificação ou mesmo a diferença entre o condroblasto, condrócito, fibroblasto, osteócito, osteoblasto, né, entre outros. E aí, se vocês quiserem ir mais além, né, nós podemos pedir para que os nossos colegas da física nos ajudem com as discussões relacionadas à possibilidade de encontrarmos cartilagem nas pontas de ossos que se comunicam com outros, impedindo ou diminuindo, né, a ação do atrito entre eles e, consequentemente, o desgaste. Bom, eu sei que foram inúmeras as sugestões, né, que nós separamos para vocês. Eu espero termos despertado diferentes ideias e propostas de atividades para serem desenvolvidas em conjuntos com os nossos pares. Tudo bem? Bom, espero que vocês estejam gostando das contribuições. Aproveito para ressaltar, né, que são sugestões, e aí vocês podem ficar, claro, à vontade para adaptá-las de acordo com a realidade de vocês e executar aquelas, né, que sejam possíveis de ser executadas no tempo que nós temos. E com isso, também, nós fechamos as sugestões voltadas aos objetivos gerais, e agora nós veremos as sugestões voltadas aos objetivos específicos, né, que são, como eu já disse, relacionados às discussões sobre a argumentação no ensino de ciências da natureza, ok? Então, o nosso primeiro objetivo específico, ele tem a proposta de promover oportunidades para a construção de um ambiente de aprendizagem argumentativa em sala de aula, de modo a potencializar a compreensão das dimensões discursivas e argumentativas da ciência. Olha que objetivo específico interessante. E para o seu desenvolvimento, nós separamos a atividade 2 da aula 1, que está disponível na página 13 do caderno do estudante. Então, trata-se de uma atividade que apresenta um pequeno texto sobre o conceito de taxonomia. E, né, para que nós possamos estimular um ambiente argumentativo, onde os estudantes possam, de acordo com o nosso referencial teórico também, né, utilizado para a elaboração da pauta, a Scarpa, e que eles possam expressar razões sobre o que pensamos ou fazemos, de forma ainda
que seja possível que eles consigam organizar o seu pensamento e expressar a sua vontade. Dessa forma, né, nós separamos um texto de divulgação científica intitulado Dando Nome aos Bois e a Todos os Animais e Plantas, que traz um pouco do contexto histórico por trás do processo de classificação dos seres vivos. E também separamos uma matéria do jornal Unicamp, com o título Taxonomistas e Conservacionistas divergem sobre revisões recorrentes de espécies, que aborda as mudanças na nomeação e na classificação e como essas mudanças desencadeiam debates sobre as implicações na preservação da biodiversidade. E aí, com a leitura, né, desses textos, que podem ser sugeridos como tarefa, por exemplo, ou aprofundamento, ou também utilizando aí a estratégia aula invertida, por meio do primeiro, né, o texto de divulgação científica, nós podemos incentivar discussões entre os estudantes a respeito do processo de classificação, permitindo que eles expressem opiniões sobre a importância de existir uma forma de organizar e agrupar os seres vivos. E também, né, a matéria do jornal Unicamp, ele pode auxiliar no processo argumentativo ao passo que os estudantes consigam perceber os impactos causados da preservação da biodiversidade quando se muda a nomeação ou a classificação das espécies, ok? Como forma ainda de promover o fechamento dessa atividade, nós propomos uma prática de ilustração científica. Olha que legal também essa sugestão, né? Então, nós podemos apresentar imagens das estruturas básicas dos invertebrados e dos vertebrados para que os estudantes possam representar por desenhos as suas estruturas, né? Então, após essa etapa, ainda nós podemos incentivar os estudantes a pensar no trabalho dos pesquisadores quanto à forma de categorizar os seres vivos em filos diferentes. Ainda é possível também incentivar discussões relacionadas às formas como os cientistas trabalham, né? Ou seja, como se constitui o fazer ciência, quais são, né, as etapas que envolvem uma pesquisa científica. É muito importante sempre trazer, né, à luz das discussões, sempre que possível, essas concepções relacionadas à natureza da ciência, né? Por mais que nós trazemos essas discussões para os estudantes, é um processo, né? E aos poucos eles vão se apropriando das características do fazer científico, ok? Bom, agora, né, vamos para o nosso objetivo específico 2, né? E antes, eu espero, né, que vocês estejam curtindo aí as nossas sugestões, né? Esse objetivo específico 2, ele tem a proposta de que nós possamos atuar como mediador, ou que os estudantes possam atuar como mediador de práticas argumentativas em ciências da natureza, de maneira a aproximar a cultura escolar da cultura científica. É um objetivo bem complexo para a gente atingir, não é mesmo? Vamos ver, então, qual é a sugestão que nós deixamos. Então, para finalizar, né, as nossas sugestões de atividades, cumprindo com a proposta do objetivo específico 2, nós deixamos como sugestão uma atividade que está presente lá no finalzinho da aula 4, né, uma atividade denominada É Hora da Pesquisa. Ela está disponível na página 19 do Caderno do Estudante. Então, com a licença de vocês, né, farei a leitura da atividade. Então, ela traz como texto, né, realize uma pesquisa sobre a fertilização in vitro e a seleção de genes para a geração de superbebês. Anote as principais informações obtidas e traga para um debate sobre o assunto que será realizado na próxima aula. Bom, o processo de argumentação, né, como nós já vimos, ele é fundamental para a promoção da regulação e do contato entre a cultura escolar e a cultura científica, uma vez, né, que para se dialogar com a cultura científica, é necessário criar argumentos corretos e convincentes e sólidos na área do conhecimento. Assim, nós podemos aguardar, né, que os estudantes
tragam artigos e materiais aí e que eles possam organizar para ser aplicado, utilizado na aula, para que permita aí a explanação e o debate, de forma que nós possamos mediar as diferentes opiniões sobre a fertilização in vitro e a criação de super bebês, né? Então, ainda pensando na possibilidade de os estudantes trazerem poucos materiais, né, ou não terem encontrado esses materiais, ou caso você, professora, queira modificar a estratégia para a aula, nós deixamos aqui como sugestão, dessa vez elas estão nas notas de fala, o link de um texto de divulgação científica da revista Ciência Hoje, que tem o título A Engenharia Genética Pode Criar Super-Humanos. Esse texto fala sobre a criação de um método rápido, barato e preciso para modificar genes e como isso abre portas para a seleção e o melhoramento de características dos seres humanos e traz grandes dilemas éticos, né, que tornam urgente a necessidade da regulamentação dessa prática. Também deixamos aqui nas notas de fala, né, então quando vocês fizerem o download da pauta, vocês conseguem encontrar, ou também digitando nos buscadores, né, da web, é fácil encontrar, o link de um artigo da seção Fake ou Fato da G1, com o título É Fake, que fotos de bebês com rabo, excesso de pelos e com braços e pernas a mais tenham relação com a vacinação contra a Covid-19. Então, esse texto, né, fala sobre uma foto de bebê com rabo que foi alterada digitalmente e sobre os boatos a respeito das imagens de crianças com excesso de pelo e com pelos, né, nos braços e nas pernas, mas que foram tiradas bem antes da pandemia e das vacinas contra a Covid-19 e estão relacionadas, na verdade, a condições genéticas raras. Então, é importante nós entendermos, né, que o processo de mediação, como propõe o Objetivo Específico 2, ele vem no sentido de auxiliar o estudante a construir argumentos embasados em evidências científicas. Assim, ao passo que os estudantes expressam as suas opiniões sobre a temática, nós podemos nos pautar em questionamentos como, por exemplo, né, o que você está falando é uma opinião ou foi visto em algum lugar, né? Outras sugestões de questionamento, né? Você tem como você comprovar essa argumentação? Ou outra, né, sugestão, qual foi a fonte que você se pautou para nos trazer as suas argumentações? Então, nesse processo de aprendizagem ativa, é importante sabermos o momento de direcionar os estudantes quando percebemos que não estão cumprindo o objetivo proposto, né, nesse caso, direcionando-se para questões de senso comum. Então, nesse sentido, cabe a nossa intervenção como responsáveis direto pelo processo de alfabetização científica desses indivíduos. Tudo bem até aí? Bom, com essas sugestões, né, finalizamos aí o momento 2 e agora daremos início ao nosso terceiro e último momento da nossa formação de hoje. Estou pensando aqui, né, como passou rápido, né? Esse terceiro momento é aquele momento onde nós deixamos sugestões de atividades a serem desenvolvidas no desdobramento de ATPC da escola. Bom, então vamos conhecer as atividades que nós separamos, né? Então, caso ainda vocês não tenham baixado, né, nós sugerimos que vocês baixem o arquivo do roteiro formativo para as ciências da natureza do segundo bimestre, para que vocês possam conhecer mais de perto o material e também, né, analisar todas as nossas propostas e as nossas referências voltadas ao nosso eixo formativo da argumentação em ciências da natureza. Aproveito aqui, né, para agradecer a professora Tatiane, que lá no nosso Comunidade de Ciências da Natureza trouxe, né, o questionamento relacionado ao link, e aproveito também para pedir desculpas que os links dos nossos slides, das nossas formações passadas, né, eles vieram errado, porque no ano passado nós estávamos acostumados que o roteiro formativo ele ficava armazenado em um drive único, então nós mantivemos, cometemos o equívoco de manter o link do drive que continha o roteiro formativo do primeiro bimestre.
porém, o link que está disponível nesse slide já é o link correto. Então, quando vocês clicarem, né, vocês vão conseguir acessar o Drive e encontrar o nosso roteiro formativo voltado aí para o segundo bimestre. Tudo bem? Bom, continuando com as nossas sugestões, né, a nossa segunda sugestão também é para que vocês, né, façam o download do caderno Aprender Sempre, de Ciências da Natureza, volume 1, né, voltado ao segundo bimestre, e analisem as atividades propostas na SA2, associando, né, correlacionando com as sugestões que nós deixamos na nossa formação de hoje, pensando aí em abordagens que poderão favorecer a argumentação no ensino de ciências da natureza. Ok? Bom, a nossa terceira sugestão traz aí como proposta que vocês explorem as ferramentas digitais, os artigos e os demais recursos que nós indicamos nessa pauta. Então, aproveite para se apropriar desse momento formativo com os pares, pois as discussões estabelecidas nas escolas são as mais ricas, claro, né? E também possuem um maior potencial de transformação, mais uma vez, sempre associando com a realidade dos seus estudantes. Tudo bem, gente? Bom, com isso nós também finalizamos as nossas sugestões. Deixamos aqui um lembrete para vocês não se esquecerem, né, de que vocês sempre poderão entrar em contato conosco pela nossa comunidade de ciências da natureza e explorar as boas práticas por meio dos nossos Padlets, ok? Aqui nesse slide nós temos o QR Code que leva vocês, que direciona, né, cujo link direciona para o nosso formulário, onde vocês podem deixar sugestões, críticas, elogios, dúvidas. Aproveito a oportunidade para agradecer ao professor Ricardo, professora Luciana, professor Pedro, Bianca, Fábio, a Tatiane, que sempre deixa suas contribuições na nossa comunidade. Peço desculpa por não agradecer aos demais, mas nós temos várias sugestões, várias críticas, vários elogios, e a nossa proposta é essa, né? Uma vez que nós não temos o nosso chat ao vivo, onde vocês contribuem conosco em tempo real, foi a maneira que nós encontramos para que vocês possam estar perto da gente, pois a nossa proposta, né, ela só faz sentido, as nossas formações, elas só farão sentido se elas vierem de encontro com as necessidades de vocês. Então, esse é o nosso instrumento para que nós possamos dialogar. Também nós temos os links do Padlet. Aproveito para agradecer também a professora Janaína, que deixou aí contribuições que ela desenvolveu na sua escola com os estudantes da terceira série. Ela fez um brainstorm sobre biodiversidade, muito legal a atividade. Agradeço, professora Janaína. A professora Lide também deixou várias postagens também relacionadas aí à chave dicotômica e relacionada aos estudos do fluxo de energia. Convido a todos para poder visualizar, né, apreciar as atividades, replicar, por que não, nas suas escolas, sempre adaptando, né, de acordo com a realidade, e também para deixar as suas contribuições. E não só visitar o Padlet da Biologia. Como as nossas propostas elas vêm sempre de encontro com a ideia do desenvolvimento de ações pluri e interdisciplinares, aproveite também para dar uma espiadinha, né, nos Padlets dos nossos colegas das ciências, da física, da química, ok? Bom, a nossa sistematização de hoje, né? Hoje nós retomamos as informações importantes sobre o nosso eixo formativo, a estrutura das formações de ciências da natureza, do programa de recuperação e aprofundamento para o segundo bimestre. Exploramos as sequências de atividades 2 a partir das diferentes abordagens, com foco no nosso eixo formativo do segundo bimestre, o ensino por investigação, voltado à argumentação no ensino de ciências da natureza, e conhecemos as sugestões de atividades para o desdobramento na escola, ok? Aqui nesse slide, né, nós pedimos para que vocês também o acesse. Esse slide ele direciona para um questionário que vai para a EFAP, né, para que eles também possam avaliar o programa de recuperação e aprofundamento como um todo. Também é muito importante que vocês deixem as suas contribuições. Nesse slide nós deixamos as referências das quais nós nos pautamos para o desenvolvimento das nossas pautas, né, e do nosso eixo formativo.
E com isso, né, agora eu interrompo a minha tela para poder despedir de vocês. Agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui conosco. Como eu costumo dizer para os meus alunos, né, tudo que é bom dura pouco e passa muito rápido. Agradeço a equipe de intérpretes de Libras que nos acompanhou. Agradeço mais uma vez. É muito importante que vocês estejam aqui conosco. Agradeço a equipe que está aqui também fazendo a nossa gravação. E um grande abraço para todos vocês. Nos vemos daqui 15 dias, na nossa próxima formação voltada a SA3. Muito obrigado.